Olá pessoal, mais uma vez eu agradeço a todos por acessar o canal e estar participando conosco nesta sequência de videoaulas, onde nos primeiros capítulos eu abordei as cadeias carbônicas ramificadas. E agora, na sequência, eu irei trabalhar os radicais livres e o processo de envelhecimento precoce. O que são esses agentes químicos danosos tão temidos por nós seres humanos? Quais são as suas respectivas origens e o que eles causam e como causam o estresse oxidativo nas células que leva ao processo de envelhecimento precoce. E claro, também irei abordar algumas práticas que nós podemos adotar para minimizar esses efeitos danosos. Continue comigo e navegamos neste conhecimento. Muito bem, meus estimados alunos, amantes do conhecimento, vamos trabalhar os radicais livres e o processo de envelhecimento precoce. Bom, normalmente a natureza apresenta os seus materiais e as suas substâncias neutralizadas eletricamente. Por exemplo, vamos pegar a água constituída pelos átomos de hidrogênio e o oxigênio. Ambos os átomos ligam-se mutualmente para neutralizar as suas cargas elétricas. E nós temos aqui um outro exemplo, o gás metano. Os hidrogênios ligados ao carbono e ambos neutralizando as suas respectivas cargas elétricas. Ainda o ácido clorídrico, hidrogênio e cloro ligados e neutralizando suas respectivas cargas elétricas. O problema é quando nós temos espécies químicas desta natureza, O2-, OH-, Cl-, sódio mais. O que são essas substâncias? Essas substâncias são exemplos do que nós chamamos de radicais livres. O que é um radical livre? É uma espécie química ou um conjunto de átomos ligados entre si que apresentam um ou mais elétrons desemparelhados, ou seja, eles possuem valências livres e são ávidos por ligar-se quimicamente com outras substâncias. Então, esses radicais livres, eles são altamente reativos e por isso são altamente instáveis. Eles vão buscar estabilidade energética ligando a outras substâncias químicas. E é exatamente isso que eles irão fazer ao penetrar em nosso organismo e entrar em contato com as moléculas que constituem a nossa célula. Eles irão reagir com essas moléculas, causando algumas situações que nós veremos na sequência. E quais são as origens dessas substâncias químicas tão temidas por nós, seres humanos? A origem delas são tanto naturais como artificiais. E acreditem, naturalmente elas são produzidas pelas nossas células nos seus processos metabólicos. E alguns desses radicais livres são até importantes para alguns processos biológicos, evidentemente desenvolvidos pelos nossos corpos. O problema é quando há um desequilíbrio, ou seja, os nossos corpos produzem uma quantidade excessiva desses radicais livres, ou então nós absorvemos uma quantidade elevada deles dos provocadores artificiais, dos formadores artificiais. O detalhe é que nós, o homem moderno, o ser humano moderno, desenvolveu um estilo de vida que constantemente nós somos bombardeados, nós somos submetidos a vários radicais livres e vários agentes causadores desses radicais livres. Entre eles, eu separei aqui alguns para nós comentarmos. O tabagismo, sim, o tabagismo vai provocar, ele já tem em si vários radicais livres e vai provocar a formação de vários radicais livres no organismo daqueles que o consomem. Também a radioatividade, a radiação em geral. E aqui, inclusive, eu coloco o sol. O sol, principalmente entre as 10 até as 17 horas, os seus raios ultravioleta vai provocar a formação de radicais livres nas células da nossa pele, provocando assim o envelhecimento precoce dela.
Por isso, claro, né, nós vamos comentar, devemos evitá-lo. Também alguns metais pesados, como chumbo, cádmio, mercúrio, constantemente nós estamos sendo submetidos, exposto a esse tipo de metal, e eles também são causadores de radicais livres no nosso corpo. O consumo excessivo de álcool, nosso organismo, para metabolizar esse consumo excessivo de álcool, ele vai produzir alguns radicais livres. Também algumas substâncias químicas. Sim, nós, o ser humano moderno, precisa, é inevitável algumas substâncias químicas para o seu estilo de vida. E algumas dessas substâncias químicas, elas irão provocar a formação de radicais livres em nosso organismo. E a poluição em todos os seus aspectos, tanto proveniente das indústrias como dos veículos automotores ou de queimadas em geral. O certo é que o ar poluído, e quem vive em grandes cidades, aí não tem nem o que dizer, né? E essa poluição, elas contém radicais livres e também faz com que o nosso organismo, ao inalar essa poluição, faz com que o nosso organismo, para se proteger, gere alguns radicais livres. E também drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, elas são radicais livres e provocam a formação, elas contêm, aliás, radicais livres e provocam a formação de radicais livres em nosso organismo. E aqui, claro, os agrotóxicos em gerais. Todos os nossos alimentos têm uma certa quantidade de resquício, alguns mais, outro menos de agrotóxico. Certo é que nós ingerimos agrotóxico continuamente ao nos alimentarmos, e esses agrotóxicos, alguns deles são radicais livres e outros provocam a formação de radicais livres em nosso organismo. Eu poderia incluir aqui nesta lista ainda a alimentação rica em alimentos industrializados, em gorduras, em frituras, e poderia colocar aqui também o estresse. O homem e a mulher moderna é muito comum estar estressado, e o corpo estressado faz com que a produção de algumas substâncias químicas, porque faz com que o corpo vai ser atacado a qualquer momento, então ele está sob alerta, e para estar sob alerta, ele produz algumas substâncias químicas, entre elas alguns radicais livres. O certo é que nós somos exposto a radicais livres e formadores, provocadores de radicais livres no nosso organismo constantemente, e quando não, nosso corpo produz uma quantidade excessiva desses radicais livres, provocando um desequilíbrio. E por que essas substâncias são tão temidas? Porque elas são danosas ao nosso organismo. O que elas causam? O que elas provocam no nosso organismo? Como eu disse a vocês, essas substâncias químicas, elas são altamente reativas, esses radicais livres. Então, eles irão buscar estabilidade, e essa estabilidade eles vão atingir ligando-se a outras substâncias. E quando nós ingerimos, inalamos ou produzimos esses radicais livres, eles irão entrar em contato com as moléculas de nossas células e reagir com essas moléculas, destruindo as nossas células, provocando o que nós chamamos de estresse oxidativo. Essas moléculas são os lipídios, proteínas e ácido nucleico. Então, no caso específico do OH, do íon hidróxido, ele vai reagir diretamente com a molécula de DNA e vai provocar, inclusive, mutações genéticas. Eu separei aqui duas figuras para nós entendermos o que é e como causa esse estresse oxidativo. Aqui nós temos uma célula, deste lado a membrana celular saudável, normal, e deste lado aqui nós temos a membrana celular sendo atacada
atacada por radicais livres. Radicais livres representados por essas bolinhas azuis. Então, observe que aqui a membrana celular está bem mais fina e já está entrando em colapso. Observe. Esses radicais livres vai reagindo com as substâncias aqui, com as moléculas da membrana celular, adentra a célula e vai reagir com as outras moléculas internas da célula, provocando a morte dessa célula, o estresse oxidativo. Então, aqui nós temos um outro diagrama, uma outra figura que ilustra muito bem isso aí. Aqui nós temos uma célula normal, aqui ela está sendo atacada por radicais livres e esse ataque por radicais livres vai fazer com que a célula entre em colapso e venha a morrer. Claro que todo esse processo vai desencadear a produção de várias enfermidades, várias doenças, de todos os tipos, de todos os gêneros, como asma, catarata, doenças neurodegenerativas, inflamações gerais e, por fim, o câncer. Por quê? Porque as células, ao morrer, o corpo vai reconstituir essas células e ao morrer vai reconstituir, ou seja, num processo mais acelerado, um processo mais rápido do que o normal. E esse processo acelerado pode provocar alguma mutação genética e aí nessa mutação genética, se o corpo não conseguir corrigir, está então constituído um câncer. O corpo vai produzir excessivamente uma quantidade excessiva de moléculas e de células e essas células cancerígenas vai tomar conta de um órgão ou de um organismo até levar uma pessoa à morte. O certo é que essas substâncias químicas elas vão reagir com as moléculas de nossas células, destruindo, e o nosso corpo terá que reconstituir essas células em uma rapidez maior, e aí por isso que provoca o envelhecimento precoce. Porque o que é o envelhecimento? O envelhecimento, deixa eu fazer aqui um exemplo. Nós temos as células que constituem o nosso pulmão, por exemplo. Nosso pulmão, então, essas células vão morrendo e o nosso corpo, as células que constituem nosso pulmão, vão morrendo no processo natural e o nosso corpo vai reconstituindo essas células para o nosso pulmão ficar na sua plenitude. O que acontece é que quando as células do nosso órgão morre num processo mais acelerado, o nosso corpo tem que reconstituir essas células também num processo mais acelerado. Só que existe um limite de reconstituição. E aí vai chegar um ponto que não vai conseguir reconstituir na sua plenitude, então o órgão não vai funcionar plenamente. E por isso que é o processo de envelhecimento precoce. A pessoa, à medida que vai envelhecendo, os seus órgãos não vão tendo a sua vitalidade plena, completa. Por isso, evidentemente, que uma pessoa idosa não tem fôlego para poder correr, nadar como um jovem, não tem estrutura física para fazer o que um jovem faz. Por quê? Porque ele já entrou num envelhecimento, no processo de envelhecimento, as células do seu organismo não foram reconstituídas na plenitude. Então, por isso que os radicais livres provocam envelhecimento precoce e provoca a formação de vários tipos de doenças. Muito bem. Agora, como que nós podemos evitar todo esse processo? Resposta: simplesmente é impossível. Impossível nós evitarmos este processo na sua plenitude, porque, lembra que eu disse, o estilo de vida do qual nós desenvolvemos e vivemos faz com que nós somos expostos continuamente a esses radicais livres e produzimos uma quantidade excessiva, de maneira que é impossível evitá-los. Agora, nós podemos minimizar este processo, nós podemos diminuir, nós podemos desacelerar esse processo. Como? Lembra que eu vos disse que o nosso corpo produz alguns radicais livres. Então, tudo que o nosso corpo produz, ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar com essas substâncias que ele produz. Então,
o nosso próprio corpo tem alguns agentes que combatem esses radicais livres. Esses agentes são o que nós chamamos antioxidantes. São substâncias químicas que neutralizam as cargas elétricas dos radicais livres, impedindo-os de destruir as nossas células. Então aqui, vamos ver aqui este exemplo aqui, eu separei esta figura para nós analisarmos a ação dos antioxidantes. Então aqui nós temos uma molécula estável, uma substância estável, poderia colocar aqui uma molécula de proteína ou de lipídio, e aqui nós temos uma molécula de radical livre. Aqui, esse carinha muito mal, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com esta molécula estável, reagindo com esta molécula estável e destruindo, inutilizando ela. Agora, quando o nosso corpo tem o antioxidante, a substância que combate o radical livre, o que acontece? Veja aqui, ó, esta carguinha, este pontinho verde aqui, ele vai neutralizar a carga elétrica do radical livre. E aí o radical livre vai entrar em contato com uma molécula estável e não vai conseguir reagir. Ou seja, vamos pegar aqui o íon hidróxido. Se ele entrar em contato com um íon próton, com um íon hidrogênio, com um próton, o que vai acontecer? Esta carga positiva e esta carga negativa irão se atrair. Então, eles irão se atrair mutualmente e formar a água, uma molécula estável e que não vai destruir uma outra molécula. Então, o que acontece com os antioxidantes? Eles neutralizam os radicais livres. E aí, esses radicais livres não conseguem destruir as células. Aqui, outro desenho que ilustra muito bem. Aqui está a célula e aqui entrou o radical livre. Se na célula tiver os antioxidantes, as substâncias antioxidantes, ao invés do radical livre destruir a célula, o antioxidante entra em contato com o radical livre, neutraliza esse radical livre e aí no processo metabólico a célula vai eliminar ambos e vai ficar livre para poder desenvolver o seu trabalho e dar a vitalidade ao órgão e ao corpo em geral. Agora, quais são alguns exemplos de antioxidante e como que nosso corpo pode produzir esse antioxidante? Como que nós podemos ajudar, proporcionar o nosso corpo a produzir esses antioxidantes? Muito bem, então vamos aqui para o próximo slide. Nós podemos proporcionar condições ao corpo produzir esses antioxidantes. Um exemplo claro de um antioxidante é este hormônio chamado melatonina. Essa melatonina, ela é produzida por nosso corpo ao dormirmos. Quando nós não somos expostos à luz solar, quando nós não estamos expostos à luz, quando nós estamos em um ambiente escuro, ou seja, normalmente à noite, o nosso corpo tem um horário para produzir esta melatonina. Ela começa em determinados horários do dia e atinge o seu pico de madrugada. Então, o nosso corpo produz esta melatonina quando nós estamos dormindo. E estudos indicam que esta melatonina é um antioxidante poderoso, poderosíssimo no combate aos radicais livres. E aí, claro, né, os estudos indicam que para o nosso corpo produzir a melatonina é necessário a ausência de luz. A ausência de luz, porque a luz solar, as radiações, elas inibem a produção de melatonina. E aí, claro, né, nós precisamos dormir a quantidade de horas certas e no momento certo. O horário certo de dormir, as pesquisas indicam que é à noite e a quantidade de horas certas não deve fugir daquelas tradicionalmente conhecidas de 8 horas diárias. Então, aqui está um grande exemplo de como nós ajudarmos o nosso corpo a produzir
esses antioxidantes e derrotar os radicais livres e beneficiar o nosso organismo. Outro exemplo também que nós podemos proporcionar, ajudar condições para o nosso corpo produzir esses antioxidantes é através de exercícios físicos. Sim, aqui nós temos esse exemplo, vários tipos de atividades físicas. Por quê? Ao realizarmos, ao fazer alguns exercícios físicos, nós aceleramos o metabolismo, nós forçamos as nossas células a acelerar o seu metabolismo, forçando elas a absorver mais nutrientes e, com isso, eliminando assim os radicais livres. Por quê? Porque se ela vai acelerar o seu processo, o seu metabolismo, ela vai absorver mais nutrientes e vai eliminar os seus resíduos muito mais rapidamente, e ao eliminar os seus resíduos, eliminará, claro, os radicais livres com muito mais facilidade. E também, sem falar que na realização de exercícios físicos, o nosso corpo produz alguns hormônios que também são antioxidantes. Um exemplo de um hormônio antioxidante que é produzido nos exercícios físicos é a glutamina. Veja aqui, ó, esse peito de aço aqui estufado, glutamina, e esta é a molécula, essa é a estrutura da glutamina. Esta substância, estudos indicam que ela também é um antioxidante poderoso que vai ajudar o nosso corpo, o nosso organismo no combate, na luta contra os radicais livres. Bom, como na execução de exercícios físicos, as nossas células, ela acelerar o seu metabolismo, então ela vai precisar de nutrientes para poder executar o seu processo metabólico. E aí, claro que vem a última dica, que é, aliás, a penúltima dica, que é uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação diversificada. Veja aqui, ó, como consequência dos exercícios físicos, com a aceleração do metabolismo, as células forçando a absorverem mais nutrientes, a importância de dar a elas os componentes ideais e necessários para realizarem suas funções corretas. Daí uma boa alimentação. Bom, quem nunca ouviu a frase que nós somos o que comemos? O nosso corpo vai trabalhar com aquilo que nós fornecemos para ele. Se nós fornecermos as substâncias corretas, os nutrientes, os alimentos corretos, ele então irá trabalhar muito bem e irá executar a sua função, porque ele já é programado para isso. Eu separei aqui alguns exemplos de agentes antioxidantes externos que nós podemos ingeri-los. Nós temos aqui a vitamina E, o beta-caroteno, o ácido ascórbico, a vitamina C. A vitamina C, aliás, alguns cientistas acreditavam que a substância que daria longa vida ao ser humano era a vitamina C. Bom, ainda não é a substância que dá longa vida, mas é uma importante substância que prolonga a nossa vida, porque ela vai combater o envelhecimento precoce, combatendo, evidentemente, os radicais livres. Nós temos proteínas do plasma, selênio, glutamina, que eu já falei, clorofilina, nós temos L-esteína, curcumina e aqueles antioxidantes enzimáticos. Nós temos os superóxidos, catálise, o NADPH, enzimas de reparo, ou seja, nós temos vários exemplos de antioxidantes que podemos absorvê-los através da alimentação. Aqui nós temos alguns exemplos de alimentos com os seus antioxidantes respectivos. O mamão com beta-caroteno, o brócolis com o flavonoides, a laranja com a vitamina C, o chá com a catequinas e assim sucessivamente. Então, o nosso organismo, ao precisar dos nutrientes para os seus processos metabólicos, ele vai buscar naquilo que nós fornecemos a ele. Se nós
fornecemos as substâncias corretas, evidentemente ele vai desempenhar o seu trabalho corretíssimo e vai combater esses radicais livres. Daí, então, a recomendação de uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. E aí sim chegamos na última dica. Quem é que nunca viu uma propaganda como esta aqui? Compre este creme maravilhoso, milagroso, que a sua pele desta situação vem para esta situação aqui. Eu mesmo uso alguns deles diariamente nesta esperança. Se estou alcançando é outro detalhe, mas o certo é, quem nunca viu propagandas assim? Alguns cremes que possui antioxidantes que, ao passar na pele, vai proporcionar o combate a esses radicais livres e evitar o envelhecimento precoce e também evitar, claro, a destruição das células, né, pela radiação ultravioleta, os protetores solares em geral. Então, quem é que nunca viu essas substâncias artificiais prometendo combater os radicais livres? Se realmente os combatem, é outro detalhe, é outra discussão. Eu mesmo uso continuamente, como eu disse, cremes na esperança de combater esses radicais livres na minha pele. E quem também nunca entrou numa farmácia e foi exposto a propagandas que tome esta pílula, tome aquela pílula, tome este complexo, que essas pílulas contêm substâncias rejuvenescedoras que vai combater os radicais livres e vai impedir que você envelheça precocemente. Adquira, eu mesmo também tomo 2 delas diariamente nessa esperança. Se estou alcançando é outra discussão, outro detalhe. O certo é que essas substâncias também, esses suplementos, esses cremes, eles possuem algumas substâncias que podem ajudar no combate aos radicais livres. É isso aí, meus estimados. Muito obrigado por estar comigo no decorrer desta videoaula. Espero que eu tenha lhe ajudado e este é o objetivo. Voltamos para um próximo assunto, para uma próxima sequência de videoaulas. Um abraço e até a próxima.